Dai-nos o vigor
recomendações diversas. Nós pedimos, irmãos, que tenham consideração por aqueles que se afadinham entre vocês, aqueles que os dirigem no Senhor e os aconselham. Tenham por eles toda estima e amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz uns com os outros. Nós também os exortamos, irmãos. Repreendam os que não fazem nada. Animem os desencorajados. Ajudem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tomem cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ao invés, procurem sempre ver dos outros e de todos. Estejam sempre alegres. Rezem sem cessar. Dêem graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Estejam longe de qualquer tipo de mal. Iluminados pela palavra que estudamos, vamos meditar o que o Espírito Santo diz a cada um de nós. Que o Espírito Santo abra nossos corações para que saibamos ouvir uns aos outros com empatia e respeito, discernimento juntos à vontade, à nossa vontade. Agora vamos cantar Eu Navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora nossa Santa Missa. Sejam todos bem-vindos aos festejos do Divino Espírito Santo. Hoje, terceira noite do novenário e quarta noite de festa. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, clamemos a força e a unção do Espírito Santo, para que cumpramos a vontade de Deus na busca incessante pela santidade. Celebramos com fé esta missa,
a esta celebração eucarística, nesta segunda-feira da 7ª semana da Páscoa, na festa do padroeiro desta comunidade, o Divino Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Rezemos na intenção de Edna Matos. Senhor, venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que, com firmeza de coração, possamos acolher vossa vontade e testemunhá-la por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebeste o Espírito Santo quando os abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que Deus se põe de pé, os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com fogo, assim pereçam os inimigos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Ele é Pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Aleluia.
Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersarei cada um para seu lado, e me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre William, bom sacerdócio, caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta celebração eucarística, na festa do padroeiro desta comunidade, Divino Espírito Santo, este que nos dá força, que nos dá ânimo na missão. Nós estamos dentro deste período da Páscoa, festivo para nós, porque celebramos a ressurreição daquele que é o centro da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ascensão, como nós celebrávamos na solenidade de ontem, Jesus que retorna para junto do Pai e enviará sobre nós, enviou sobre os seus apóstolos o Espírito Santo, o que nós recordaremos na grande solenidade no próximo domingo, a solenidade de Pentecostes, a vinda, a descida deste Espírito que dá força na missão. Nós estamos acompanhando justamente nesse período da Páscoa as ações, os feitos daqueles que eram os mais próximos de Jesus na missão, os discípulos, os apóstolos, os enviados, que aprenderam justamente do Mestre a missão de anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, de propagar esta palavra, de propagar este reino apresentado já pelo próprio Jesus, que os apóstolos deram continuidade à missão, e hoje somos nós, cristãos batizados, que recebemos o nosso batismo, este Espírito a dar continuidade a esta missão até a vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas diante destas ações de anunciar a palavra, de levar a palavra de Deus, encontramos, assim como os apóstolos encontraram dificuldades, obstáculos, como o próprio Jesus disse no final do Evangelho de hoje, tribulações, porque ele nunca disse aos seus discípulos e também a nós que seguir os seus
passos e fazer parte do seguimento de Jesus fosse muito fácil ou fosse simples, porque a nossa vida de cristãos precisa confrontar a realidade do mundo, do mesmo modo como os apóstolos confrontavam quando se davam de frente com situações em que as comunidades viviam como se Deus não existisse. Nós estamos acompanhando justamente o livro dos Atos dos Apóstolos, e estamos acompanhando desde a última semana as missões do apóstolo São Paulo. Há inúmeras comunidades às quais ele enviou as cartas que nós conhecemos, que estão no livro sagrado, na Bíblia do Novo Testamento, aquelas cartas direcionadas a diversas comunidades. E na leitura de hoje, Paulo, que já havia passado pela cidade de Corinto, agora se direcionava à comunidade de Éfeso, para depois a eles também enviar a carta que nós conhecemos de São Paulo aos Efésios. E Paulo, atravessando, diz o texto sagrado, regiões montanhosas. Para nós, essas expressões, montanha, monte, ou todas as definições deste modo, nos lembra justamente que estas regiões montanhosas ou é um lugar de encontro com Deus, e isso nós percebemos por meio da Sagrada Escritura, quando, por exemplo, Jesus subia ao monte para rezar, para ter o seu encontro com Deus, mas também essas montanhas, ou estes montes, ou estas regiões montanhosas, é um lugar de desafio, porque a palavra de Deus, o anúncio do reino de Deus, que era justamente o que o apóstolo São Paulo fazia e tantos outros apóstolos juntamente com ele deveriam enfrentar, porque a palavra de Deus deve ser anunciada, como nós ouvíamos ontem na primeira leitura, a todos os cantos da terra, aos confins da terra, porque precisa se encontrar verdadeiramente este Jesus anunciado pelos apóstolos, o Jesus ressuscitado, aquele que passou pelo sofrimento, aquele que passou pela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Jesus anunciava aos seus discípulos, já falava aos seus discípulos da sua missão. Os profetas, os textos do Antigo Testamento já apontavam Jesus como este Messias, o enviado do Pai, que veio para trazer a salvação e a libertação, mas que o povo não esperava que passasse por todo o sofrimento. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, anunciar a palavra de Deus requer de nós verdadeiramente coragem, como nós ouvíamos no final do Evangelho. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, disse o próprio Jesus, no alto da cruz, quando este derrota o pecado e a morte, e assim vence o mundo, nos trazendo a salvação. O próprio Jesus nos ensina, tenham coragem de anunciar a palavra. Mas, Padre, o mundo nos ensina tanta coisa diferente do que a palavra de Deus. É nessa situação, nessas situações, são nessas adversidades que o mundo nos mostra que nós, cristãos, precisamos mostrar a palavra de Deus por meio do testemunho. Às vezes nem precisa se falar, basta testemunhar. Era isso que Jesus também esperava e pedia aos seus apóstolos: vós sereis minhas testemunhas, porque Ele vai enviar sobre nós o seu Espírito Santo. É este Espírito que nos dá força na caminhada de cristãos. É este Espírito que nos impulsiona a anunciar a palavra de Deus justamente nestas realidades que são contrárias à vontade de Deus. Porque como nós rezávamos, caríssimos irmãos e irmãs, na oração colérica, a oração inicial desta missa, que venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que com firmeza de coração possamos acolher a vossa vontade, a vontade de Deus, e testemunhá-la por uma vida santa. Foi isso que fizeram os apóstolos, foi isso que fizeram tantos homens e mulheres que hoje nós chamamos de santos na nossa igreja. Testemunharam
esta vida segundo a vontade de Deus e inspirados por este Espírito. Por isso que nós precisamos verdadeiramente propagar, levar o Evangelho, anunciar a palavra e o reino de Deus como os apóstolos, porque se recebemos o nosso batismo, o Espírito, é este Espírito que nos dá força. Por isso que estamos reunidos nesta comunidade ao longo deste período de novena, ao longo deste período de festa, deste padroeiro, não só mais uma festa como todo ano nós celebramos, mas para renovar em nós a missão que é da igreja, mas é a missão de todo cristão batizado: anunciar a palavra de Jesus e Jesus ressuscitado. Diante das dificuldades, diante das tribulações, diante dos problemas, principalmente nessas situações, precisa-se ver o anúncio da palavra. Quando nós realmente ouvimos esta palavra, quando nós realmente vivemos esta palavra, nós a testemunhamos. E as pessoas poderão ver, por meio das nossas ações, por meio do nosso modo de agir, o mesmo modo de agir dos cristãos, daqueles primeiros cristãos que escutaram o anúncio da palavra, que foram batizados, que constituíram as primeiras comunidades e viveram segundo a palavra de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, é necessário, inspirados pelo Espírito, acolher a palavra do próprio Jesus e colocá-la em prática por meio do testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa e por toda a Igreja, para que, repletos da graça e da força do Espírito Santo, leve adiante a missão confiada pelo Senhor, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os batizados, para que sejam no mundo testemunhos da unidade e da paz de Cristo Jesus, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela unidade dos cristãos, para que a força e luz do Espírito Santo unificador, os que creem em Cristo consigam dar as mãos, buscando a paz deste mundo dilacerado pela discórdia, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, o sacrifício imaculado nos purifique e dê aos nossos corações o vigor da graça do alto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus. Intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, ele nos chama à unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por este mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo,
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos destes cálices, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vossa seja o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Do Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um sinal de paz. como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de te examinar,
Alma de Cristo, santificai, corpo de Cristo, salvai, sangue de Cristo, inebriai, água do lado de Cristo, lavai, paixão de Cristo, confortai, ó bom Jesus, ouvi, dentro de vossas chagas escondei, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno defendei, na hora da morte chamai, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo, e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Eu quero pedir aqui a presença da Isolda, por favor, Isolda. Só lembrando a família do Texto dos Homens, que a próxima missa do Texto dos Homens será na Capela de Santos Dumont, e também será o aniversário do Texto dos Homens da Capela de Santos Dumont. Então, todos estão convidados com as suas famílias, tá bom? Dia 7 de julho, viu, gente? Só lembrando, 7 de julho, tá bom? Boa noite a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a nossa Santa Missa, a novena foi feita pelo texto das mulheres da nossa comunidade, a liturgia pelo texto dos homens. Bem-vindo o texto dos homens das outras comunidades, né? Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade nesta noite. Agradecer o canto, né? O grupo Elas, agradecer aos mestres, aos coroinhas, especialmente ao nosso mestre, Cauã Campos, que vem cobrando, né, Cauã? Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter nos ajudado nesses festejos. Agradecer ao Padre João Paulo, né, por estar na nossa comunidade hoje. Não sou filho de Maranguape, mas a nossa comunidade, pela recepção, né? E a Osmarina vai entregar, não, hoje a Jonas vai entregar o mimo ao Senhor, dos nossos festejos. Agradecer para o William mais uma noite na nossa comunidade. O nosso cofrezinho, né, está aumentando a premiação. E aí nós vamos também aumentar a nossa doação, né, para no dia 8 nós ganharmos, né, essas premiações. Nosso adorno de porta, né, deu uma incrementada, a nega, agradecer a nega que gentilmente deu uma incrementada no nosso adorno de porta, está belíssimo. E o bolo do divino e o terço, né, que é a doação da Rosineide, não é isso, Fran? A Rosineide doou mais um prêmio para o dia 8 do sorteio, tá certo? Então você coloca seu nome, seu telefone ali no nosso cofrinho e a sua colaboração generosa, tá certo? Para o dia 8 você ganhar todos esses prêmios. E
São 4 prêmios, tá certo? E aí você, quando sair, passa na nossa barraca, passa a alimentar, participar desse bingozinho ali fora para ajudar nossos festejos daquilo que vem do Espírito Santo. Amém? Então, querido povo de Deus, é uma alegria sempre celebrar com vocês a Eucaristia, pois é nela que nós nos fortalecemos como comunidade e como cristãos que devem viver o anúncio da palavra. Aqui a minha gratidão, contem sempre com as minhas orações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Convido o Padre William para abençoar o povo de Deus juntamente comigo. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu, unidos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva o Divino Espírito Santo! Louva a Deus,